Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E esse aqui é um mini curso sobre os traços de caráter. Eu decidi gravar esse curso porque muitas pessoas têm dúvidas sobre os traços de caráter, como eles funcionam, de onde veio, etc. E esse aqui é um mini curso que você vai ter, gratuito, para descobrir se a ferramenta da análise corporal é uma ferramenta que serve para você. E caso você queira, você vai descobrir mais à frente como agendar um atendimento. Mas a real proposta que eu tenho aqui é que mesmo com esse curso você já saia apto para entender como você funciona, por que você se coloca em determinadas situações e porque muito provavelmente você tem alguns desconfortos físicos e emocionais que talvez as pessoas ao redor não entendam ou você mesmo não entenda ainda. Mas a ideia é que você saia daqui já com uma compreensão mais aprofundada sobre você mesmo. Então, se você prestar atenção nesse módulo gratuito, nesses módulos, você já vai saber um monte sobre você. Você vai entender o porquê você gosta de algumas coisas e desgosta de outras, quais são os conflitos internos que você pode estar presenciando e às vezes não sabe como lidar. Então, a ideia desse mini curso é realmente você poder se compreender um pouquinho mais, tá? E aí, com isso você pode descobrir e fazer descobertas sobre você mesmo, assim. Então, os traços de caráter, a gente já tem conhecimento disso de 1900, né? Começou com Lowen, com a parte de bioenergéticas, depois o Reiki e depois a gente tem um pouquinho de Freud também. E eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque isso aí você pode pesquisar no Google, então eu vou dar a minha abordagem sobre como eu enxergo a situação, tá? E antes que você venha, é uma coisa que foi vista como ciência durante muitos anos e hoje é uma pseudociência, porque não há embasamento científico para reforçar a teoria. E eu vou dizer minha opinião sobre isso, porque eu acredito que é muito difícil você fazer qualquer tipo de teste e afirmação com relação a isso, porque você teria que fazer testes em humanos, por assim dizer. Você teria que pegar uma criança, expor ela a determinadas situações e comprovar que realmente os traços aconteceram por causa de determinadas situações, como eram os estudos anteriores. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que o traço esquizoide é dito que ele se forma quando o bebê está na barriga. Então, se a mãe teve uma gestação complicada e o útero se tornou um lugar desconfortável, o bebê se contrai e a energia vai toda para a cabeça, então isso faz a formação do traço de caráter esquizoide. Então, essa é uma das linhagens de argumentação. Mas tem outra linhagem também que diz que, na verdade, não é só o ambiente, mas é como a criança interpreta o ambiente. Então, por exemplo, pode ter uma mãe que teve uma gravidez que ela ficou toda super preocupada se ia dar comida para o bebê, se ia ter condições, se o pai ia estar presente. E por conta disso, o útero se contraiu um pouquinho e fez com que o traço de caráter esquizoide se formasse de forma mais acentuada naquele momento. E por isso o adulto tem traço de esquizoidia muito alto. Essa é uma forma. Mas tem outra forma que diz que às vezes não aconteceu nada, mas a mãe tomou um susto em algum momento e aí o útero se contraiu e a criança entendeu que o útero é um ambiente perigoso e ela se contraiu também e a energia foi toda na cabeça e aí formou o esquizoide. Então, a gente não vai ter como saber ao certo a verdade, né? Tipo, e na minha visão você vai entender aqui por que isso não faz diferença. Mas só para você entender de como surgiu o conhecimento na raiz, eu vou te dar uma pequena introdução de cada etapas e aí você vai fazendo tirando suas próprias conclusões sobre isso, tá? Eu quero fazer isso o mais natural possível, então vamos lá, como é que eu posso explicar? Eu acredito no que os traços de caráter, o formato do corpo explica como a nossa mente funciona, só que a gente nunca vai poder bater martelo se a forma que eles desenharam exatamente acontece e os traumas que a criança passou realmente aconteceram da forma que aconteceram, porque exigiria testes humanos na minha visão. Então eu prefiro deixar isso de lado, nos meus atendimentos eu não uso esses termos, eu prefiro pegar simplesmente o formato do corpo da pessoa e dizer como ela funciona e não precisa entender o porquê. Para mim não faz muito sentido e também não é a função do analista corporal, né? Entender que porque isso aconteceu na infância, você vive desse jeito. Eu prefiro pensar assim, seu corpo é desse formato e você tem essa tendência natural de encarar o mundo. Sem querer voltar para a infância, porque a gente não pode mudar o que passou, né? Não faz diferença, na verdade, em algum espaço você, você querer entender o que passou naquele momento. Talvez de certa forma até faça a diferença, tá? Não vou ser tão determinista aqui nesse momento, mas talvez não é a minha abordagem querer focar tanto, olha, você é assim porque isso aconteceu na infância. Acho que isso é função do psicólogo, tá? Mas a ideia é que você possa realmente refletir sobre o seu funcionamento e estar de acordo. A análise, para mim, não é para te trazer mais questões, é para te libertar das questões que você já sabe que tem. Isso, para mim, muda tudo, assim, né? Quando eu estiver dando aula sobre cada traço, você vai começar a entender e, muito provavelmente, você vai se identificar com esses traços e com esses comportamentos na sua vida, porque todo mundo tem os 5 traços, tá? Então, se você me segue de alguma maneira, ou se você já viu traço de caráter, é muito comum as pessoas falarem pra mim, eu sou oral, eu sou esquizoide, eu sou rígido, e eu sou masoquista, e a verdade é que a gente é os 5 traços, né? E eu gosto de brincar que a gente é uma verdadeira quimera.
Então, o que isso quer dizer, né? Quimera é um monstro mitológico que tem soma de várias coisas, né? Então, a gente é a soma desses 5 traços em proporções diferentes em cada indivíduo. E essas diferenças de proporção fazem a gente um ser único, com propriedades únicas, com estados mentais únicos. Então, quando você aprende sobre os traços, mais você vai aprendendo sobre a sua individualidade. Nossa, mais você aprende sobre a sua individualidade, né? Então, acho que para mim esse é o segredo, assim. Como você pode ver, assim, você vai ver pela estrutura aqui, eu não me preocupo tanto com detalhes técnicos das coisas, eu me preocupo com a coisa estar sendo entregue. Então, você vai entender, porque mais na frente eu vou mostrar para você o meu gráfico e como eu funciono e muitas coisas que talvez hoje para você sejam desconfortáveis, quando você me assiste, vão ficar mais claras até o final desse módulo, tá bom? Então, você é uma soma desses 5 traços e eu gosto de brincar também, outra analogia muito boa é pensar num bolo, né? Vamos supor que o bolo seja feito de 5 ingredientes, seja feito de ovo, de manteiga, de leite, de farinha e de cacau, né? Então, esses 5 ingredientes. E eu posso pegar esses 5 ingredientes e misturar de formas distintas e proporções distintas. E eu vou ter sabores de bolo diferentes, vou ter textura de bolos diferentes. Tudo isso feito com esses 5 ingredientes. Então, quando você pensar em traços de caráter, pense a mesma coisa. Todas as pessoas são formadas pelos 5 traços, mas a proporção desses 5 traços em cada pessoa gera uma pessoa única com características únicas e com visão de vida única. Mas quando você entende a proporção desses traços, você entende, por exemplo, por que aquela pessoa tem muita necessidade de criatividade, por que outra pessoa tem necessidade de segurança. Então a ideia aqui é que você entenda isso, tá bom? Então aqui eu tô te dando um mini contexto de onde a análise surgiu e como eu enxergo ela e como vai ser minha abordagem. E aqui atrás está o desenhozinho deles, né? Isso aqui é a representaçãozinha simbólica do esquizoide, cheio de quina. Aqui do oralzinho, que parece um bebê. Esse aqui do masoquista, que é um corpo meio parrudo, trancado. Aqui do psicopata, com um corpo bem triangular. E aqui com o rígido, com um corpo bastante simétrico. Eu vou melhorar esses desenhos à medida que eu vou falando dos traços. Mas aqui é um pequeno resumo de o que esperar disso aqui. Eu vou falar bastante sobre os 5 traços. E eu quero que você saia daqui aprendendo e observando os 5 traços em você. Eu digo que esse aqui é um processo que você vai se conhecer também na jornada. Muito provavelmente talvez você encontre respostas que você nunca encontrou antes. Talvez você diminua a culpa sobre características suas que às vezes as pessoas não entendem, tá bom? Então, essa é só a aula introdutória para você entender o que é análise, se situar, o que espera. E agora a gente vai começar. E eu vou começar falando sobre o primeiro traço de caráter, que é o traço de caráter esquizoide. Então, eu te vejo lá na próxima aula.